Olá, gente! Esse é o Petcast Pediatria Descomplicada para Mamães e eu vou conversar com vocês sobre como vocês podem tornar a maternidade mais leve, valorizando o ordinário. Como assim, doutora Kelly? Valorizando o ordinário? É isso mesmo, gente. Apenas quando nós entendemos que o ordinário, ou seja, não é nada extraordinário, não é nada diferente do que trocar uma fralda, do que estar com seus filhos, do que ir a um parque, tomar um banho com eles, brincar com eles genuinamente, que você vai encontrar significado na sua maternidade. É no ordinário que você vai encontrar o real significado da sua maternidade, eu tenho certeza disso. E aí, por isso, eu vou trazer algumas dicas hoje e quero começar primeiro com uma história, né? Para quem não sabe, né? Muito prazer, eu sou a doutora Kelly Oliveira, mas eu também sou mãe de duas meninas, da Sara e da Esther. E quando a Esther, na minha primogênita, né, ela vai fazer 4 anos agora, mas quando ela tinha apenas 8 meses de idade, nós tivemos uma suspeita, né? Eu tive uma suspeita que ela tinha o autismo. Meu mundo caiu, né? Foi um momento muito difícil na minha vida, não porque eu não saberia o que fazer ou porque eu não aceitava o diagnóstico. Pelo contrário, eu entendi sim que ela poderia ter isso, aceitei, de imediato se realmente fosse isso, mas eu tive muito medo de saber como seria o futuro dela, de se eu conseguiria ser capaz de cuidar dela, de promover, todos os estímulos e tudo que ela precisava. E a partir daquele momento, foi um momento muito chave da minha vida, porque eu precisei prestar atenção nos detalhes, sabe? Eu precisei olhar a fundo aquilo que o meu filho precisava, que a minha filha precisava de mim, e valorizar todos os momentos. Então, se tinha algum momento que eu podia estar com a minha filha, estimulando ela, eu estava lá, no chão, brincando, contando uma história, lendo um livro, aprendendo e participando ativamente de cada momento que eu vivia com a minha filha. E isso fez muito bem para mim, isso foi incrível, porque eu realmente vivi com uma intensidade enorme aquele momento que eu estava passando com a minha filha. Foi muito, muito, realmente libertador, foi muito, gostoso mesmo passar, gostoso no sentido, tipo, de ter realmente vivido aquilo, não que foi uma situação fácil, não foi, foi muito difícil, mas foi algo que me fez crescer muito e amadurecer também e entender o quanto que esses momentos são importantes. Então, por que eu tô contando essa história? Porque às vezes a gente nos deixa levar pelo dia a dia, sabe? Pela correria do dia a dia, pelo ordinário do dia a dia, né? Porque você tem que lavar a louça, arrumar a casa, e as crianças deixam tudo espalhado, e elas pulam em cima de você, elas gritam, elas brigam, né? Ou se tem irmãos, você tem que ensinar o tempo todo, para, não faz isso, não puxa o cabelo, não grita, não faz aquilo, ou faz desse jeito, você tem que corrige, né? Ensina toda hora, e assim, é mentalmente, emocionalmente, fisicamente desgastante. Mas há beleza nisso, há beleza na maternidade. E nós precisamos entender que essa beleza, gente, é que nos torna mães completas, únicas e realmente maravilhosas, né? Torna a nossa maternidade muito mais leve e muito mais descomplicada e realmente incrivelmente libertador. Então eu vou compartilhar com vocês algumas dicas e eu quero que vocês partilhem isso aqui comigo, né? Então, a primeira dica é: aproveite os momentos com seus filhos de forma autêntica. O que significa isso? Viva os momentos, né? Essa é a primeira dica, como eu disse, vivi ali com a minha filha, e se tiver que pular na grama, pula, se tiver que mexer na areia, mexe, se tiver que se sujar de tinta, suja, se tiver que sujar a casa e depois limpar, ok, tá tudo bem, continue aproveitando de maneira autêntica. Não perca essa sua oportunidade de despertar a sua criança interior, de viver isso novamente. Então, essa é a minha primeira dica. Minha segunda dica é para você aprender a delegar, né? Porque
quando a gente fica com aquela síndrome, né, de Mulher Maravilha, de Mãe Maravilha, faz tudo, consegue tudo, eu faço, eu aconteço, nós perdemos a beleza de que nós podemos contar com o outro. Às vezes, a nossa companheira, a pessoa que está do nosso lado, é a nossa mãe, nosso pai, é alguma pessoa que está ali para te ajudar, uma amiga, e às vezes a gente fala assim: "Ah, eu sou mãe solo, ah, eu sou assim, nã não tenho ajuda". Será mesmo que você não tem ajuda? Será que você não poderia ter uma ajuda? Será que você não poderia viver isso de maneira mais autêntica, né, da forma como você tem vivido? Então repense isso em você, eu tenho certeza que, vai fazer total diferença, você realmente olhar para os lados, olhar para a pessoa que está do seu lado e ser vulnerável, né, saber pedir ajuda. Não orgulhosa, mas realmente entender que nós somos seres humanos que precisamos do outro. Terceira dica, entenda que todo mundo tem limites, todo mundo, gente. Ou seja, a gente não precisa ser perfeita, alguns pratos vão cair em alguns momentos e tá tudo bem, né. Mas faça boas escolhas, né. Entenda quais pratos você quer que caia, como você quer que isso aconteça. De fato, leve isso a sério, porque, por mais que a gente fale assim: "Ai, tudo bem, vai acontecer", mas seja intencional e entenda qual pratinho que você vai deixar cair, porque às vezes a gente cai um pratinho que a gente não quer, né. Então lembre-se disso. 4, viva a sua adaptação com respeito a si mesmo. Tenha respeito a si mesmo para você ter uma maternidade mais leve, mais descomplicada. Então, cada momento, às vezes, cada pessoa vive um puerpério de uma forma, né? Principalmente o primeiro filho. Às vezes você precisa de mais tempo ou menos tempo para se recompor, para entender que você saiu do puerpério, para entender que você é uma outra pessoa, que você está vivendo um outro processo, e tá tudo bem, sabe? Se permita viver eh, de a de maneira aprofundada aquele momento. E dê tempo ao tempo, se respeite, respeite o seu corpo, respeite a sua mente, eh, e sabe que isso que você vai viver, gente, você sempre vai ser mãe, uma vez que você é mãe, né. Isso vai ser algo que você vai carregar. Então, seja, gentil com você mesmo. Mais uma dica, né, quinto, não tenha medo de perguntar, não tenha medo de questionar, não tenha medo de pesquisar. Então, às vezes a gente tem medo de perguntar para o outro, ao mesmo tempo que a gente tem muita informação, né, hoje na internet. Então, procure pessoas que estão ao seu lado, pergunte aquilo que você não sabe, converse com pessoas de confiança e que você confia o seu filho, seja pediatra, seja, alguém que você, considera muito. Mas, novamente, seja vulnerável, seja vulnerável. 6, cerque-se de pessoas que acreditam em você, que acreditam naquilo que você, carrega, né. Porque muitas vezes a maternidade ela vai ser um divisor de águas, né, para amigos, para pessoas que talvez não façam mais sentido para você, e que talvez a gente vai precisar se afastar de pessoas tóxicas e nos aproximarmos de pessoas reais, de pessoas que vão nos ajudar e nos levantar, realmente nos levantar. Então esteja com essas pessoas junto com você, e não com pessoas tóxicas e que não estão ali para te ajudar, né. Sétimo, não se comparem. Cuidado, ou eu sei que é muito difícil nós não nos compararmos, né, mas cuidado com a comparação. Quantas vezes que a gente acaba se comparando com o outro, isso nos destrói por dentro, gente. E não só na maternidade, mas na vida, né. "Ah, porque fulana faz isso, faz aquilo. Ah, porque ciclana já produziu isso". Gente, para de olhar para os outros, olha um pouco para você mesma, olha para aquilo que você já conseguiu, para aquilo que você já conquistou, né. E se for para você comparar com alguém, compare com você mesma, com a sua outra versão, com você de ontem, que você sempre seja a sua melhor versão, que você sempre seja a sua melhor versão e melhor do que ontem e pior do que amanhã, né, sempre buscando, a mudança e estar se aperfeiçoando. 8, gente, veja o que está ruim e busque melhorar. Então, por exemplo, né,
Poxa, o sono tá ruim, o que que eu posso fazer para ajudar nisso? O que que eu tenho feito de errado? Como que eu posso melhorar a minha amamentação, né? Aqui vocês sabem, tem milhares de cursos, tem coisas que a gente deixa aqui para vocês, links, né, para vocês, terem acesso a isso, ao conhecimento de maneira acessível de fato, de maneira que vai realmente te ajudar no seu dia a dia, na sua maternidade. Eu de coração espero muito que isso ajude vocês, tá? 9, esteja com outras mães, né, entenda que muitas vezes a gente, às vezes, pode se tornar vulnerável, seja procurando uma ajuda profissional, então pode ser a pediatra, pode ser procurando, uma psicóloga, um terapeuta, pode ser procurando pessoas que vão nos aconselhar de fato, e esteja nesse lugar, né. Por fim, gente, é possível tornar a maternidade leve, né, e e para somar, né, 10 coisas, 10 dicas para tornar sua maternidade mais leve, seja gentil com você mesma, acredite em você mesma, desfrute ao máximo tempo com seus filhos, passa muito rápido. Eu sei que isso as pessoas repetem tanto, mas a fato é que piscou, a minha filha está fazendo 4 anos, a minha primogênita. Meu Deus, quantas coisas vivemos, quantas coisas que já aconteceram. Quanto aprendizado eu tive, né, nesse período e como tem sido maravilhoso. A maternidade é uma caminhada, né, e ao contrário do que as pessoas falam: "Ah, tem uma cada fase mais difícil que a outra", não. Gente, só melhora, só fica melhor, só você fica melhor, a maternidade fica melhor. Então, tenha fé, tenha esperança, um dia maravilhoso e não se esqueça, você é a melhor mãe que você poderia ser. Não se esqueça de mandar esse recadinho maravilhoso de, Dia das Mães para outra mãe também se sentir abraçada. Um grande beijo. Tchau, tchau.